segundo as últimas pesquisas da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a estimativa é que mais de 10 milhões de pessoas no Brasil tenham doença renal crônica. No mundo, a prevalência da doença é de 7,2% para pessoas acima de 30 anos e 28%, de 28% a 46%, para as que estão acima de 64 anos. Para falar para a gente sobre a saúde dos rins, eu recebo na nossa casa a nefrologista, a doutora Lilian Rosinha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, viu? E toda vez que você vem, doutora, eu lembro muito da mãe do irmão Alain, porque ela fala assim, ela explica tão bem, eu fico bem de olho. Então, ó, a senhora fica bem de olho agora, hein? Bem de olho, já manda pergunta pra gente também. Doutora, quando a gente fala dos rins, a gente sempre fica pensando assim, na água, né? Ah, eu não sei se eu tô tomando muita água, é bom ficar atenta. Mas a gente não tem noção da importância dos rins no nosso corpo. Eu queria que você falasse isso pra gente mais uma vez. Muito bem falado, viu? Ainda mais hoje que a gente veio falar, comemorar o Dia Mundial do Rim. E esse ano a campanha da SBN, da Sociedade, falando da saúde dos rins para todos, na educação da população em geral, dos próprios colegas e de quem cuida da saúde como um todo, né? O rim é muito importante, gente. A gente sabe que o rim filtra o nosso sangue, mas não é só isso que ele faz. Então, ele filtra. Ele elimina excesso de água, ele elimina toxinas, mas ele faz o controle fino do balanço da água. Então, se a gente toma água em excesso, ele elimina o excesso. Se a gente não toma água, ele vai segurar e vai fazer um xixi mais concentrado para não perder água para o corpo. Ele controla o sal. Ele controla a pressão arterial, isso é muito importante. Ele produz hormônios que vão controlar a pressão arterial. Além disso, o rim participa da produção dos glóbulos vermelhos. Sabia que é uma das causas de anemia quando os rins não funcionam? Nossa! Ele produz uma enzima que vai lá na medula e estimula a produção dos glóbulos vermelhos. Então, é até um dos sinais de doença renal crônica quando o rim não está funcionando, sintomas de anemia, né? Palidez, fraqueza. Os rins participam do metabolismo da vitamina D, porque essa vitamina D que está na moda, que todo mundo toma, então ela precisa ser ativada para ela realmente funcionar. O que faz a vitamina D ativa? Ela vai lá no intestino quando a gente come e absorve o cálcio. E que é super importante para o osso, para a formação dos ossos, né? E é o rim que faz essa ativação da vitamina D. Por isso que quando está em excesso a vitamina D, ela pode comprometer os rins? Porque pode comprometer os rins, porque elas vão aumentar a absorção do cálcio. E o cálcio em excesso, ele pode levar à insuficiência renal aguda, parar de funcionar os rins agudamente. E aí, quando a gente fala dele, a gente tem até uma fotinha aqui dos rins, que eu vou pedir para você explicar pra gente, doutora. Aqui, a gente tem o nosso corpo. Como é que tá distribuído o rim no nosso corpo? Então, isso é interessante. O rim, ele fica na parte mais das costas, né? Você dá pra ver ali, ó, ele fica na parte de trás. Ele não fica dentro do abdômen, onde ficam os outros órgãos, né? A gente chama de retroperitoneal. E aí os rins ficam aqui nessa região, quase na transição aqui que a gente fala da lombar para a região torácica, que é uma região lombar alta, né? Por isso que a gente fala que o rim dá dor nas costas, é uma dor mais alta. Então a maioria das pessoas que tem dor, aquela dorzinha nas costas, aqui baixinha, não é o rim que está doendo. E é muito confusional esse fator. E muitos vêm no consultório, inclusive, achando que é problema no rim, né? O rim, então, ele filtra todo o sangue, né? O que é interessante ali, assim, como que chega o sangue para o rim? Chega pela artéria, né? Que é o vermelhinho. As artérias é por onde chega o sangue oxigenado, que aí o rim vai fazer filtração. Aí, depois que ele filtra, ele produz a urina. A urina vai ser eliminada pelo ureter, que é esse caninho que a gente tem um de cada lado. O ureter só é para levar, ele não faz nenhuma função, ele leva o xixi produzido até a bexiga. Até a bexiga. A bexiga faz o quê? Ela armazena o xixi, por isso que a gente consegue esperar um tempo para poder ir no banheiro. Imagina se você não tem bexiga, tem que... Filtrou, faz xixi. Filtrou, exato. A bexiga armazena o xixi. E aí depois sai pela uretra, né? Essa é basicamente a formação do rim. Numa outra imagem que tem... Pode colocar se pra gente. puderem colocar, aí olha que interessante. Tá vendo como chega o sangue pela artéria? A artéria é grossa. Essa artéria vai se ramificando, ramificando. Olha lá como ela fica bem fininha quando eu falo aqui toda vez, né? A artéria fica fininha. Essa artéria fininha. Isso ainda dá pra ver. Depois é ainda menor
menor lá dentro. E aí, por essa artéria que chega o sangue que vai ser filtrado. Aí o sangue... Nossa. Se ela dá insuficiência, é porque ali ela não tá tendo espaço para sair. Não é espaço, é que assim, essa artéria, ela se forma de um jeito, ela se produz de um jeito, forma um emaranhado de artéria, que é o que forma a barreira de filtração, que é o filtro. Pensa sempre assim, eu faço essa analogia porque é muito simples. O filtro de café é o filtro do rim, essa artéria forma um filtro do rim, né? E aí, o que vai acontecer quando o rim vai deixando de funcionar? Uma das causas, né? Porque a gente tem várias, mas começa a ter lesão dessa unidade que formou, que a gente chama de glomérulo, que é microscópico, a gente tem milhões, assim, sabe? Em cada rim. E aí, essa artéria que formou o glomérulo, ela começa a ter lesão por vários motivos. E começa a parar de funcionar. Sabe quais são as principais causas? Hipertensão arterial e diabetes. Ai, ai, ai. São as principais causas de falência renal. Renal. Antes de eu começar as mais perguntas, já tem pergunta do pessoal, então já vou fazer já. Laura Aparecida, Primavera do Leste, Mato Grosso. Boa tarde, Abi. Boa tarde, minha querida. Assisto seu programa todas as tardes. Obrigada pela companhia, Laurinha. Tenho uma pedra nos rins de 2 centímetros e quero saber se ela pode aumentar de tamanho. Já começamos nos probleminhas com os rins. O que causa a pedra primeiro, doutora? Ixi, pedra vamos pensar assim, basicamente é uma urina supersaturada. O que é isso? Ou é porque está com pouca água, ou porque está com excesso de eletrólitos, principal o oxalato de cálcio, depois o ácido úrico, e aí esses eletrólitos eles estão em excesso na urina, não estão diluídos e formam os cristais. Esses cristais que ficam na urina, essa areinha que o pessoal chama, ela pode se juntar e formar a pedra, tá? É mais ou menos isso que é a formação de pedra. E 2 centímetros é uma pedrinha grande, não é? Vê se é 2 centímetros ou é 2 milímetros, porque geralmente elas são menores. 2 centímetros não vai sair sozinha, tem que procurar um urologista para ou quebrar ou tirar com cirurgia. Aí é conduta do urologista, que é o cirurgião que trata do trato urinário, né? E aí é com eles. Mas ela pode aumentar? Até pode. Até pode aumentar? Até pode. Se não melhorar o que está causando a pedra, o que causou a pedra, mas pode. Deve dar muita dor. Pedra dá dor. Pedra é uma das causas de dor, né? Dor nas costas, que eu falei, por causa da região do rim, que fica nas costas. E é uma dor muito forte, gente. Por que ela dá a dor? Quer voltar na primeira imagem lá dos rins? Vamos. Porque não é a pedra parada no rim que dá dor. É a pedra que resolveu sair do rim e ela foi pro ureter para chegar na bexiga. O ureter é fino e é tortuoso, tá vendo? Ele faz um caminho tortuoso. Aí a pedra impacta em alguns pedaços e aquilo prende e obstrui a saída do xixi. O xixi continua sendo produzido no rim. Então, esse xixi começa a aumentar e o rim faz aquela dilatação aguda e isso é a causa da dor. Uma dor insuportável, tem gente que vomita, tem gente que desmaia. Tem que ir para o hospital e aí... E qual que é o tratamento nesse caso? Aí depende do tamanho da pedra, sempre vai dar remédio para parar a dor e avaliar onde está a pedra, tamanho da pedra, para a gente avaliar se ela vai sair sozinha ou se vai ter que ter alguma conduta com o cirurgião para retirar essa pedra. E a cirurgia é complicada, doutora? Quando é cirurgia de urgência é sempre mais complicado, mas hoje em dia não é uma cirurgia tão complicada, não. Ela entra pela uretra mesmo, um caninho com uma câmera, vai lá, tira a pedra e depois tem que deixar um catéter para não deixar colabar, enfim. Aí é bem específico. E pode dar de novo? Ah, pode, gente. 50% das pessoas que teve uma vez vai ter de novo. Vai ter de novo. E tem gente que já, quando descobre uma, já tem um monte lá armazenado. E isso é muito interessante, porque é sempre bom falar. Quando tem mais de uma vez, tem mais de uma pedra, tem que passar com o nefrologista para fazer a investigação metabólica do sangue, da urina, de por que você forma pedra, senão você vai continuar formando. E geralmente já tem umas escondidas ali que já estavam faz tempo. Geralmente tem, porque ela não dói parada, entendeu, gente? Se você falar, tem uma pedra no rim, tem uma dor nas costas. Não tem dor nas costas por causa disso.
vai ter a dor quando ela vai sair. Quando ela vai sair. Exatamente. Quais outras doenças que a gente pode ter nos rins? São várias doenças, né? Mas assim, eu acho que o mais importante que a gente vem falar hoje é da doença renal crônica, né? O que é a doença renal crônica? A doença renal crônica é quando o rim vai parando de funcionar. Antes a gente até chamava de falência renal ou insuficiência renal. É quando o rim não consegue mais fazer as funções dele. O normal, os 2 rins funcionando acima de 90%. Mas assim, eu não tenho certeza se são os 2 que estão funcionando, mas no exame de sangue, no exame que a gente mede, um pode estar compensando o outro, mas no geral está acima de 90%. Quando começa a cair e tem uma queda menor que 60% por 3 meses, pelo menos, aí a gente denomina a doença renal crônica, porque já tem o tempo de 3 meses, que é o tempo que a gente avalia. E aí são várias as causas dessa doença renal crônica, mas é o que eu falei já no começo e eu vou frisar, porque acho que isso é o que eu vim fazer aqui, é a educação do Dia Mundial do Rim. Principais causas: pressão alta não controlada, diabetes não controlada. Então, olha como é interessante, são 2 doenças totalmente passíveis de tratamento, de controle, que você pode prevenir uma doença grave, que é super depende de você, que é tomar medicamento correto, controlar a ingesta de sal, não comer sal em excesso, controlar o consumo de carboidratos, de açúcar para manter a glicemia controlada, tomar bastante água, manter uma vida saudável, né? Atividade física. A gente sabia que 150 minutos de exercício físico de moderada intensidade por semana protege o seu rim. Olha que maravilha, a caminhada que você faz de manhã. Meia hora de caminhada de segunda a sexta, mas eu falo, aquela caminhada que não é de bater papo, tá? Sim, a caminhadinha prestando atenção. Se você fizer esse exercício, você está protegendo o rim. Se você controlar a sua alimentação, comer uma comida saudável, e é fácil comer saudável, não é até mais barato, porque é evitar os industrializados, os processados, né? Comer comida de verdade, comer legumes, comer frutas, porque olha só, quando o rim para de funcionar, uma das complicações depois é que ele para de eliminar os excessos do sangue. Uma das coisas que a gente sempre fica de olho é o potássio. O potássio começa a ficar alto porque o rim não funciona. Aí você vai chegar lá no final, quando o seu rim não funciona, não pode comer fruta. Não pode comer legume, porque o potássio está alto. Você vai se privar de coisas que você deveria ter comido antes. Não pode beber água, porque, gente, eu acho que isso é uma coisa que ninguém sabe. Mas o renal crônico, com o tempo de falência renal, esses que fazem hemodiálise, eles não fazem mais xixi. Não pode beber água. Não pode beber água. Nossa, doutora, então tem não é melhor perguntas. você beber água agora, você controlar agora e ter uma vida melhor, saudável, uma qualidade né? melhor. Qualidade de vida. Vamos para algumas outras perguntinhas. Do Robson. Olá, estou assistindo a entrevista sobre os rins e gostaria de saber se ir no banheiro de meia em meia hora é normal. E aí, doutora? Um beijo para você, Robson. Robson, não é normal não, precisa avaliar melhor, precisa ver por que você está indo no banheiro de meia hora, se a sua bexiga que não está dando conta de armazenar, será que está com alguma infecção que está fazendo ir várias vezes no banheiro, será que às vezes, não sei a idade, mas próstata aumentada, né? Aumento da próstata também é uma das coisas que leva a ir mais vezes no banheiro. Não é normal não, porque a bexiga tem capacidade de armazenar xixi sim, e não precisa ficar de meia em meia hora. E tadinho, né? Deve dar até um desespero quando sai, né? Com certeza. Andréia Maria de Trindade, boa tarde, Abby, boa tarde, querida, boa tarde, doutora. Gostaria de saber quais os males que o excesso de ácido úrico pode causar aos rins. Abraços e muito obrigado, um beijo para você. Muito interessante sua pergunta, Andréia. Ácido úrico, né? A gente ouve falar muito de gota, né? Que é a doença do ácido úrico. O ácido úrico em excesso, ele pode depositar na articulação, dando uma artrite inflamatória aguda, que é a gota. Do mesmo jeito que ele pode depositar aqui, ele pode depositar nos rins. E também ele pode formar pedra. É outro tipo de cálculo muito comum. E aí formar pedra de ácido úrico.
E aí a pedra não é só a dor que ela pode dar, se ficar formando sempre com frequência, pode dar problema nos rins, sim, por obstrução. Porque imagina se uma pedra forma, impacta lá e não sai. E não sai. Esse rim, no começo, ele continua funcionando, mas depois ele vai parar de funcionar. E se a gente deixa essa pedra lá sem sair, esse rim perde. Ele para de funcionar, você perde o rim. Perde o rim. Então, cálculo não é tão simples assim, né? Tem que tomar muito cuidado. E ácido úrico é uma das principais causas aí também. Ai, ai, ai. Tem mais uma perguntinha, vamos lá? Radmila, Goiânia. Boa tarde, Abi. Boa tarde, querida. Adoro seu programa. Gostaria de saber se é normal criança ter cisto nos rins. Meu filho de 12 anos já teve 2 vezes e desapareceu ao fazer exames. Obrigada. Um beijo para você, querida. E aí, doutora? Bom, Rádio, assim, cisto nos rins não é muito comum em criança, não. É mais comum na idade mais velha. A gente sabe que até depois de 50 anos, metade da população, se fizer ultrassom, vai ter cisto. Vai ter cisto. Agora, cisto não sai. Será que era cisto ou será que era pedra? Porque tem essa confusão das pessoas de diferenciar cisto e pedra, né? E cisto em criança é uma avaliação com o nefropediatra, porque tem um monte de doenças aí mais graves que podem levar a cisto nos rins em crianças. Então, pode ser, de repente, uma chamativa de que tem outra coisa que não está bem. Mas pelo que ela falou que não deu mais, pode ser pedra. E assim, pode acontecer em criança também, pedra nos rins, é menos comum, mas pode sim. E aí, mais ainda importante, investigar com o nefropediatra, porque aí fica até meio específico demais, pediatria, sabe? Vale a pena uma consulta com o nefropediatra. Muito bom. Doutora, sempre tem muitas perguntas, eu acho que toda vez que você vier, não é? Chegou bastante, Dê? Então a gente faz a parte 2? Então, podemos sempre? Porque eu gosto muito quando a doutora vem, porque vem sempre muita pergunta. Bom. Então a gente já está aguardando ali as perguntinhas para a próxima. Combinado. Mas acho que só um recado final mesmo para todo mundo continuar se cuidando, né, doutora? Com certeza. As medidas simples agora. Vamos cuidar da saúde. Mudança de estilo de vida, uma alimentação saudável, controle de sal, tomar bastante água, atividade física, evitar a automedicação, que é outra coisa muito importante. Verdade, doutora. Evite usar o remédio por conta própria, porque muitos podem remédios, ser tóxicos, né? E remédios, sim, remédios de farmácia e remédios não manipulados, e até ervas, chás, né? A gente teve esses dias o caso daquela cantora que infelizmente faleceu e teve a ver com isso. Então, sempre tomar muito cuidado com isso, que aí a gente cuida dos rins fazendo coisas básicas, né? E para a saúde do rim, para a saúde do coração, vamos nos cuidar e vamos nos atentar à doença renal crônica, porque, gente, ela é silenciosa. Você só vai ter sintomas quando ela estiver, assim, abaixo de 30% de funcionamento. Então, se você tem fator de risco, já tem mais de 50 anos, hipertenso, diabético, história na família, procure um nefrologista, faça uma investigação de como está funcionando os rins, porque só descobre com exames de sangue e de urina. E exame simples, viu, Abi? É um exame de urina simples, a gente já vai ter noção, um exame de sangue para ver a creatinina, para estimar o funcionamento dos rins. Então, acho que o recado importante aqui é: doença renal é doença silenciosa, dá para ser evitado na maior parte das vezes quando a gente se cuida no geral, mas tem que investigar se não tem, para não deixar chegar no final, no estágio final, que a gente não tem mais o que fazer a não ser a hemodiálise. Ai, e eu acho que um dia também, eu queria muito que você viesse pra gente falar da diálise e hemodiálise. Legal. Porque eu comecei a ler algumas coisas e eu falei, isso é muito interessante. Às vezes a gente fala, mas a gente não tem noção de como é o processo. Estou à disposição, então, acho que vamos combinar. Já gostei, tá? Um beijo. Seja beijo, sempre bem-vinda. Obrigada, viu? Você de casa aproveita, segue a doutora, minha gente, @doutora_DRA, Lilian Rosinha, todo junto no Instagram. O telefone é o 12-3924-9300. Beijo. Beijo, até a próxima. Até a próxima.